melhorar a saúde é responsabilidade de todos, não é? Porque a ideia básica é essa: você entender por que não dá para resolver os problemas de saúde dentro do setor saúde. Você pode ampliar o número de pronto-socorro o quanto você quiser, você não vai resolver o problema de saúde ampliando o número de pronto-socorro. Então, de uma forma mais didática, a gente vai falando um pouco, embora rápido, né? Quando a gente fala que melhorar a saúde é responsabilidade de todos, primeiro seria necessário entender de que saúde nós estamos falando. Cada pessoa entende saúde de um jeito muito particular. Então, se eu tiver que falar qual é a saúde a qual eu estou me referindo, eu preciso deixar claro, tá? Então, para nós, saúde é um processo multifatorial e socialmente determinado. Isso pode ser uma frase oca, né? Uma coisa assim que não tem significado. Daí eu procurei então explicar um pouco para ficar mais fácil de compreender. Por que é um processo? Então, porque é dinâmico, porque está em constante movimento. Como exemplo, uma coisa que todos vocês conhecem, mesmo quem não trabalha na área de saúde, mas está atento para as coisas que acontecem na vida, sabe que muitos diabéticos já estão com a doença avançada e não percebem. Não percebem porque não tem nenhum sinal evidente, porque não tem nenhum sintoma, tá? Mas ele já está diabético. Só ficam sabendo quando as consequências já são evidentes. Essa semana, num canal de televisão, houve um programa sobre diabetes. Muita gente deve ter assistido, porque até eu que assisto pouco televisão assisti. E tinha um rapaz que descobriu que estava diabético quando ficou cego. Ele ficou cego de um olho, assim, praticamente do nada. Aí ele descobriu que foi a diabetes dele. Lógico que não foi ontem que ele tinha diabetes e ficou cego hoje, né? Foram anos que ele ficou diabético e não soube, não percebeu, tá? Então, na verdade, por isso a gente diz que é um processo. Depois, também é muito fácil de entender por que é multifatorial. Porque vários fatores vão se juntar para produzir uma doença ou para garantir a saúde. Eu não consigo garantir a saúde só me alimentando bem. É muito pouco. Eu não consigo garantir a minha saúde só dormindo bem. É muito pouco. Eu tenho que juntar várias questões para poder garantir a minha saúde. E para ficar doente, a mesma coisa. Vários fatores se juntam e aí eu fico doente. Por exemplo, de novo a diabetes. Eu não fico diabético se eu não tiver um gene, se eu não tiver uma herança para ficar diabético. O contrário é verdadeiro. Não é porque o meu pai foi diabético que eu serei diabético, tá? Isso não é um destino cruel. Tá? Eu posso mudar isso. Agora, se eu não tiver este gene, eu não ficarei diabético, tá? Depois, a idade. Tirando os diabéticos juvenis, né, que são as criancinhas, os outros vão ficando diabéticos com o passar do tempo. É principalmente a partir dos 40 anos que a grande maioria vai ficar diabética. Depois, a obesidade. É muito raro você ficar diabético se você se mantiver magro. A obesidade é um dos principais fatores ao longo da vida. A dieta, lógico, eu fico obeso porque estou comendo de uma forma inadequada e não estou gastando com atividade física. Então, esse balanço de ter comido a mais e não ter gasto
vai me depositando esta gordura, tá? E é por isso que eu vou ficar obeso, evidentemente. Então, eu não preciso me restringir da minha dieta se eu mantiver a atividade física equivalente. Tem um campeão mundial de natação, o cara que ganhou o maior número de medalhas de natação até hoje, que ele come mais ou menos uns 5 quilos de comida por dia. É uma coisa até meio nojenta, né? Mas acontece que ele gasta tudo no mesmo dia, tá? Ele é absolutamente magro e esbelto. Então, se eu fizesse isso, não haveria nenhum problema. O problema é que na hora de comer é muito bom, e na hora de fazer atividade física é muito chato, tá? E aí vai ficando sempre uma reserva perigosa, tá? Por isso são múltiplos fatores. Próximo. Bom, a própria definição de saúde que está na lei que criou o SUS procura deixar claro isso. Então não é uma invenção da gente. Olha o que está escrito na lei. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, então, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Ou seja, ter um pronto-socorro para me acudir, para cuidar de mim quando eu preciso, é fundamental. Mas veja, está no último da lista, tá? Não está no primeiro da lista. E a gente muitas vezes esquece, né? Achando que o pronto-socorro é a coisa mais fundamental e o resto a gente faz se der, tá? Então, é necessário perceber essa inversão para a gente começar a mexer nos demais fatores e não querer começar a mexer pelo aumento de pronto-socorro. Pronto. A determinação social, ou seja, tem gente que pensa assim: eu tenho uma pneumonia porque eu peguei uma bactéria. É verdade, sem ter a bactéria não terei a pneumonia. Mas essa bactéria apareceu no meu caminho por quê? Quer dizer, algum motivo social fez com que eu encontrasse a bactéria. Por exemplo, eu moro aqui e trabalho do outro lado do mundo e tenho que pegar aquele ônibus. Num dia como hoje, que está chovendo, está um pouco frio, as pessoas fecham completamente os vidros do ônibus, né? E aí tem lá uma pessoa que de repente tosse. Está feito, né, o esquema para eu pegar uma pneumonia. Mas por que eu peguei a pneumonia? Porque eu trabalho longe, né? Porque eu sou obrigado a pegar um ônibus para ir lá, né? Porque a pessoa fechou o vidro, não é? Porque tem uma pessoa doente dentro do ônibus. Então, é o social, é a forma como a sociedade se organiza que determina o nível de saúde. Se eu trabalhasse do lado da minha casa, eu ia a pé e não ia encontrar essa bactéria, tá? Então, a forma como a sociedade se organiza me leva a ter mais ou menos saúde. Por isso, se é a forma como a sociedade se organiza que determina a saúde, na hora de resolver os problemas de saúde, eu tenho que lembrar que é responsabilidade de todos. Porque não adianta a doutora Sandra falar: aqui no Imbu a sociedade vai se organizar assim, 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 né? Mesmo que ela fosse a ditadora Sandra, não conseguiria fazer isso, porque ia ter um neguinho que ia dar um jeito de não seguir o que ela manda, tá? Então não é uma tarefa da doutora Sandra, não é uma tarefa do prefeito Chico Brito, não é uma tarefa do Padilha, o ministro, tá? É uma tarefa de todos, tá? Depois, aqui vocês não vão enxergar evidentemente, mas eu vou traduzir, né? Eu vou usar como exemplo uma coisa extremamente preocupante na forma como a sociedade atual se organizou: os acidentes com moto, né?
que é uma coisa terrível, tem uma quantidade absurda, a gente chama de uma epidemia pela quantidade, né? Todos vocês provavelmente têm parentes que usam motos ou conhecidos e assim por diante. Então, eu listei alguns fatores que estão envolvidos com isso. Primeiro, a pressa de alguns setores da sociedade. Então, eu preciso de um motoboy para levar este papel imediatamente. Ele sai voando e leva o papel. Aí o papel fica em cima da mesa 3 dias. Que não tinha pressa nenhuma. Mas alguém criou essa ideia de que tinha esta pressa. Segundo, a insegurança da moto. Lógico, quem anda de moto acha que moto é um veículo extremamente seguro. Quem não anda e olha aquilo, como eu, morro de medo só de ver, né? Como é que um sujeito completamente desprotegido anda em cima de um negócio daquele voando, tá? Terceiro, não uso de itens de proteção. Aqui em São Paulo, a maioria usa o capacete, até porque existe uma fiscalização rigorosa. Mas sai um pouquinho daqui, vai para o interior, né? Você vai ver família inteira em cima da moto, ninguém com capacete, né? Ninguém usando nenhum tipo de proteção. Depois, o trânsito caótico e estressante. Se o trânsito fosse todinho organizado, as motos estariam tranquilamente trafegando. Mas o trânsito é uma loucura, e as motos, mais ainda. Se tiver motoqueiro aqui no meio, tudo bem, pode discordar, não tem problema nenhum. Isso é a visão de uma pessoa que não anda de moto. Depois, a falta de emprego. Então, se tivesse emprego maravilhoso perto da minha casa, eu não precisava trabalhar de motoboy, né? Eu não ia ficar pegando a moto e saindo por aí feito um maluco, né? Se eu pudesse trabalhar num emprego melhor. O baixo salário dos motociclistas. Então, para ele ganhar um pouquinho mais, ele precisa fazer as entregas feito um maluco, né? Ele ganha mais se ele executar mais. As falhas no sistema de socorro. Lógico, há um acidente grave. Para o socorro chegar nesse acidente, não tem como chegar. Você vai dizer, mas então vamos usar o helicóptero. Mas o helicóptero não desce em qualquer lugar, né? Então, fica muito difícil socorrer uma pessoa vítima de um acidente de moto, né? Por conta do próprio trânsito. Falta de educação para o trânsito. Nós sabemos muito bem que no nosso trânsito, muitas pessoas dirigem de um jeito completamente absurdo, né? Sem tomar o menor cuidado, achando que o carro é uma máquina e que ele é todo poderoso. Então nós não temos uma educação para o trânsito de verdade. Depois, o baixo número de leitos nas UTIs. Então, o acidente de moto em geral é muito grave, tem um traumatismo craniano, tem que ir para uma UTI e nós não temos UTI. A pessoa fica no corredor do pronto-socorro um tempão aguardando uma vaga na UTI. Então, você vê, vai desde educação até a UTI. Muitos fatores que estão envolvidos. Aí então nós temos uma pergunta, né? Nós devemos investir em medidas para reduzir os acidentes ou devemos investir para aumentar o número de leitos nas UTIs? Esse é o nosso grande drama, não é? O dinheiro é o mesmo, o dinheiro sempre é o mesmo. Se eu gastar fazendo UTI, não vai sobrar para fazer a educação necessária, para fazer a educação para que as pessoas consigam usar os equipamentos necessários para se proteger, assim por diante. O dilema da saúde é sempre este: muito mais problema do que dinheiro para resolver, lógico. Então, no caso dos acidentes, vamos ficar também com essa ideia. A sociedade deve se preocupar mais em fazer mais UTI para socorrer as vítimas dos acidentes, ou ela deve se preocupar mais em medidas para diminuir o número desses acidentes? Deixa a pergunta aí. Agora,
como que um sistema de saúde pode ser um sistema eficaz. Ou seja, se nós estamos fazendo uma conferência municipal de saúde, nós queremos saber como é que esse sistema de saúde deve ser formado para que ele dê respostas, para que ele de fato cumpra o seu papel. A primeira questão é que ele deve ser um sistema proativo, ou seja, ele deve se antecipar aos problemas. Ele não deve esperar acontecer o problema para depois ver como é que vai fazer. Um exemplo muito simples é a história da dengue, né? Semana passada, vocês devem ter visto, saiu novamente um mapa da dengue, tá? Com 500 municípios terríveis, né? Com epidemias que não param. O sistema de saúde tem que se preocupar em não ter o mosquito. Não é se preocupar apenas em atender as pessoas que pegaram dengue, tá? Segundo, ele deve ser integral e integrado. O que quer dizer isso? Ele deve cuidar de tudo, tá? Do começo até o fim, e em seguida eu vou falar o que é esse começo e esse fim. Mas ele também tem que ser integrado. Não pode ser uma unidade básica de saúde completamente desconectada do sistema. Quando ele precisa de algum exame especializado, porque muitas vezes de fato precisa, não sabe como é que vai ser realizado. Alguns exames precisam ser feitos e pela ordem natural vai demorar 1 ano para fazer. Olha, ninguém pode ter uma doença que tem este prazo de 1 ano para saber se tem ou se não tem, não é? Então, tem que ser integral, tem que garantir tudo, mas tem que ser integrado, não pode ser fragmentado, não pode ser um sistema totalmente cortado. Cada um faz o seu e não tem ideia do que é o resto do sistema. E a outra questão é a fragmentação do indivíduo. Durante muitos anos, basicamente durante 30 anos, eu fui médico, né? Fui clínico, atendi em muitas regiões da grande São Paulo, e eu sou do tempo que era para examinar o paciente, era para conversar com o paciente, era para saber sobre a vida do paciente, não era para achar que era um fígado doente, tá? Então eu não conversava com o fígado, eu conversava com as pessoas que por acaso tinham fígado, tá? Eu conheci a doutora Sandra trabalhando desse jeito. Nós dois trabalhávamos no Centro de Atenção ao Idoso de Osasco, tá? E nós atendíamos o idoso inteiro. Aliás, além do idoso, atendíamos a família que vinha junto, né? Entendeu? Então não tem como fragmentar, não tem como pensar assim, ah não, é a junta do velho que é o meu problema. Não, não é a junta, né? Eu tenho um idoso inteiro, que tem família, que tem sentimentos, e eu tenho que cuidar desse idoso e não da articulação do joelho desse idoso, tá? Quando ele quer falar alguma coisa comigo, eu falo, tem a ver com o joelho? Não, não tem, então não quero ouvir, né? Não tem como, não pode ser desse jeito. E muita gente hoje reclama que a consulta médica, o médico não levantou os olhos para ver quem era você, né? O médico continuou de cabeça baixa e ele já te dá o encaminhamento sem olhar para você, sem conversar com você. Quer dizer, é uma outra medicina que eu particularmente não conheço, porque deixei de praticar e não sei mais como é que está por aí, tá? Falando como deve ser então esse conjunto do sistema. O que é ser um sistema integral? É ter 5 campos: promoção da saúde, prevenção aos agravos e doenças, a proteção, a recuperação da saúde quando a gente está precisando disso e a reabilitação. Eu vou falar de um por um rapidinho para a gente entender bem
por que precisa ser integral. Bom, então eu peguei de novo o acidente com moto, né, para poder mostrar nos 5 campos como é que a gente deveria trabalhar. E vamos voltar ao tema da conferência: melhorar a saúde é responsabilidade de todos. Então vamos lá. Na promoção, que coisas deveriam acontecer na promoção da saúde pensando no acidente com moto? Primeiro, conscientizar a sociedade para combater a pressa, né? Hoje nós temos uma mania de querer resolver tudo com muita pressa, e isso nunca foi saudável. É possível fazer as mesmas coisas com uma mesma qualidade e com um tempo mais adequado, tá? Em alguns países, principalmente na Europa, já existe este movimento, tá, que é o contrário do que nós vivemos. Por exemplo, em vez de ter o fast food, ou seja, a comida rápida, né, a gente tem o slow food, ou seja, devagar, coma devagar, tranquilo, não tem que tirar o pai da forca, tá? Segundo, priorizar a vida e não o trânsito. Hoje o que nós vemos é que o trânsito é muito mais importante que a vida, né? Então não tem espaço para a gente andar, tem espaço para o carro andar. Perto de onde eu moro, tem um semáforo de uma avenida que permite que você passe o primeiro lado, a primeira pista, nunca que você atravesse as duas. Então você é obrigado a sair rapidamente e parar na ilha e esperar de novo a próxima abertura. Olha, por que o carro é mais importante que eu? Se eu quero atravessar, eu não quero ficar na ilha, né? O que eu faço na ilha? Nada, né? Se eu queria atravessar, porque eu queria ir do outro lado, mas eles não permitem. Ninguém, não é porque eu sou velho, ninguém consegue atravessar a avenida de uma vez só. Todo mundo tem que parar no meio e esperar a segunda rodada. Claramente o trânsito foi mais importante do que a minha vida, tá? Terceiro, educar para o trânsito desde a creche. Não adianta a gente querer educar o motorista adulto, né? É na creche que você tem que ensinar a criancinha, né, que quando ela for dirigir o seu primeiro veículo, ela tem que se comportar de determinada maneira. É ali que você tem que começar a botar a semente na cabeça dessas criaturas. Não é depois, quando ele já está adulto, que já está um pouco conturbado. 4. Replanejar a vida urbana, aproximando moradia e trabalho. Essa é uma coisa engraçada, né? Todo dia tem um bando de gente atravessando a cidade daqui para ir trabalhar lá e um bando de gente de lá para vir trabalhar aqui. Alguém tem que parar e falar: gente, vamos parar de ser tão maluco. Os que moram aqui vão trabalhar aqui, os que moram lá vão trabalhar lá. Não precisa ficar atravessando a cidade para fazer as mesmas coisas, tá? E é o que a gente faz hoje. A gente hoje fica zanzando pela cidade, perdendo 2 horas, 3 horas dentro do ônibus, tá? Quando poderiam ser horas para passar com a família, para educar melhor os filhos, para conversar um pouco, e a gente perde dentro do ônibus. E 5, melhorar as condições de trabalho e salário. Então, quando eu melhoro as condições de trabalho e de salário, eu posso diminuir a loucura de um motoboy que precisa sair feito maluco para ganhar algum sustento da família. Então, essas medidas seriam medidas gerais de promoção. A prevenção. Então, prevenir o acidente. Melhorar a sinalização do trânsito, porque muitas vezes o acidente acontece porque não tem sinal nenhum. Aumentar a segurança das motos, que também é possível, não é um veículo obrigatoriamente arriscado. Você pode melhorar muito esta segurança e capacitar os usuários de motos, ou seja, a pessoa que vai usar uma moto, ela tem que ter uma qualificação maior do que simplesmente uma carteira que autorize ele a dirigir uma moto, né? Porque essa carteira a gente consegue tirar fácil. O problema é o que fazer depois, tá? Então é capacitar mesmo. A proteção.
favorecer o uso de itens de proteção. Ou seja, não pode custar muito caro, né? Capacete, colete, né? Tornozeleira, joelheira, sei lá o quê. Quer dizer, essas coisas precisam ter um acesso melhorado, mais fácil. E precisa, evidentemente, uma forma de educar para que todos usem, né? Em alguns países, usuários de moto já contam com um airbag, né? É uma moto que tem um airbag, ou seja, se acontecer um acidente, alguma coisa desse acidente será protegida pelo airbag. E finalmente não, o penúltimo, a recuperação. Então, tudo isso que eu falei não aconteceu. O acidente aconteceu. Então, primeiro, agilizar a notificação do acidente. Ou seja, sem avisar o resgate, não dá para o resgate adivinhar que aconteceu o acidente. Então é fundamental que haja um sistema para avisar o mais rápido possível. Segundo, organizar e aparelhar o sistema de resgate. Então, a gente percebe, eu vi uma reportagem outro dia, com o rapaz que trabalha no resgate, reclamando, né, da dificuldade, ele dizendo que trabalhava porque ele gosta dessa profissão, mas porque pelo salário que ele ganha, ele já devia ter abandonado há muito tempo, né? A gente percebe que falta equipamento nas ambulâncias, falta profissional, né? Então o resgate numa cidade violenta precisa ser muito melhor. Depois, as redes de urgência e emergência. O que a gente nota ainda hoje, o pronto-socorro com uma quantidade enorme de pessoas que deveriam estar nas unidades básicas, mas que por vários motivos elas não usam a unidade básica e vão direto para o pronto-socorro. E aí quando chega uma emergência de verdade, como um acidente, o pronto-socorro está lotado, né? E aquela emergência é como se fosse um incômodo, né? Assim, por que apareceu uma emergência para atrapalhar, né? Quando deveria ser o contrário, né? O pronto-socorro deveria ser de fato para urgências e emergências. E finalmente ampliar a capacidade das UTIs, porque também socorrer o indivíduo, e aí você precisa internar esse indivíduo, porque ele teve um trauma grave, e aí você não tem onde botar esse indivíduo, não vai adiantar nada todo o trabalho de resgate, né? Você está fazendo fragmentado, você está fazendo picadinho, tá? E finalmente, o quinto campo, a reabilitação. Então, ampliar a oferta de fisioterapia, porque todas essas pessoas acidentadas vão precisar de fisioterapia, não tem outro jeito. Garantir a mobilidade. Alguns ficam tão lesados que aí você fala assim, tem que fazer fisioterapia, mas não tem fisioterapeuta para ir na casa dele. Ele tem que ir e ele não consegue, e nós não temos esse esquema para garantir levá-lo até lá, né? Isso precisa ter, senão não adianta nada, né? Depois, dar apoio psicoterápico. Eu posso falar por mim. Eu há 3 meses atrás quebrei o ombro, caí na calçada, quebrei o ombro. Você fica muito bravo, né? Você sai do sério, você fica emocionalmente abalado. Não é a dor, não é nada disso, é o fato de você de repente se sentir impotente, né? Com o braço atado. Então, toda pessoa que sofre um acidente dessa natureza grave precisa de um apoio psicoterápico, e também nós não temos o suficiente. E depois prover a reinserção social. Lógico, ele não vai conseguir mais aquele mesmo emprego de antes, cheio de parafuso, né? Mas ele não se tornou um cidadão inválido, inútil, né? Ele precisa ser reinserido na sociedade, tá? Bom, aí a pergunta é: como aumentar a eficácia do sistema no plano coletivo, ou seja, todos nós, né? Primeiro, implementar a atenção primária à saúde. Então,
a gente não consegue resolver os problemas do nosso sistema se a gente não tiver uma atenção primária à saúde efetivamente capacitada. Tá? Nós precisamos garantir que a atenção primária à saúde, aquela que é feita lá onde mora a pessoa, lá onde trabalha a pessoa, lá no território, seja a mais perfeita possível. Se tiver pouco dinheiro, é muito melhor aplicar este pouco dinheiro na atenção primária à saúde do que em qualquer outra coisa. Tá? Dentro dela, readequar a estratégia saúde da família, ampliando a promoção da saúde. Ou seja, o PSF, o antigo PSF, a Estratégia Saúde da Família, ela é muito interessante, mas ela precisa de fato ser a responsável pela promoção da saúde. Usar a Estratégia Saúde da Família, de novo, só na recuperação, ou seja, marcar exame, marcar consulta especializada, é um desperdício. Nós estamos jogando fora uma oportunidade ímpar de fazer um sistema muito bom se a gente coloca a estratégia de saúde da família a serviço da recuperação. A estratégia de saúde da família tem que estar a serviço da promoção e da prevenção. Tá? A recuperação tem que ter outro esquema. Tá? Terceiro, mapear os riscos e as vulnerabilidades em cada território. Então, eu posso saber quantas pessoas ficarão diabéticas no meu território, porque eu sei identificar os riscos. Tá? Eu posso saber quais são as pessoas vulneráveis no meu território. Eu posso perceber quem é analfabeto no meu território. Eu posso perceber quem é de uma classe social que nunca teve nada e que vai ter que morar num barraco, e isso vai fazer com que ele tenha doença o tempo todo. Eu não preciso esperar isso acontecer, eu posso antecipar, eu posso mapear isso. Quarto, ampliar as ações para os grupos sociais vulneráveis. Essa é uma questão que no SUS a gente coloca como um princípio, mas a gente não vê na prática, que é o princípio da equidade. O SUS é para todos, é para todos. Uma madame pega o seu carro importado, para na porta da unidade básica de saúde e pega um remédio do SUS. Eu posso até torcer o nariz, mas é o direito dela, está na lei. Agora, uma pessoa pobre, hipertensa, não consegue nem se organizar, está lá dentro da casa dela, é obrigação do sistema chegar lá. Tá? Então, não dá para dizer que a madame está errada, e nem dá para dizer que esse sujeito é folgado, que ele não procura a unidade está aberta o dia inteiro e ele não procura. Ele não procura porque a história de vida dele é um horror. Tá? E ele não está disposto a sofrer mais um horror. Então, é o sistema que tem que chegar até ele. E, finalmente, combater e monitorar os riscos, implementando ações de vigilância em saúde. Tá? Então, você precisa ampliar a vigilância em saúde. Não importa que hoje ela ainda é fragmentada. Não importa que hoje é vigilância epidemiológica de um lado, vigilância ambiental do outro, vigilância sanitária do outro, não importa. Tem que haver um implemento muito grande das ações de vigilância, porque só assim você consegue se antecipar. Tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde da mãe, né? Saúde materna, com o parto, com o pré-natal. Se não houver uma vigilância muito grande, tá? Vai acontecer uma coisa que eu vi numa unidade nossa em São Paulo há um mês atrás. Eu fui pegar o meu cartão SUS, né? Fui mandar imprimir porque eu não tinha o número, mas não tinha o cartão. Enquanto eu aguardava imprimir o meu cartão, eu assisti a seguinte cena: uma jovenzinha grávida chegando na unidade e falando para a atendente lá da recepção: moça, faz um dia que eu não ouço o bebê mexer. Bom, isso já, né, seria um sinal de alerta para qualquer um, né?
acaso, a médica estava chegando naquele minuto. Aí ela já falou: doutora, estou preocupada porque o neném não está mexendo. Tá bom, aí a médica falou: então fala com as meninas para pegar o prontuário. Tá bom, a médica foi-se embora lá para o consultório. Aí ela chegou no balcão para falar com a tal menina, né? Moça, eu preciso passar na médica porque eu não estou sentindo o bebê mexer. Sabe que a moça falou para ela? Se faltar alguém, eu encaixo você. Bom, não tem serviço que resista, né? Não tem SUS que aguenta se essa moça não tem a sensibilidade de perceber que uma jovem grávida dizendo que o neném não está mexendo é a prioridade mais absoluta desse departamento. Tá? E também não vai adiantar treinar esta pessoa, sabe? Não é por aí. Tá? Bom, como deve ser a estratégia? Já estava chegando no final, ou seja, como é que nós vamos fazer? Porque não adianta falar e não falar como é que é para fazer. Então, primeiro passo da estratégia: toda estratégia tem que ser intersetorial. Ponto. Se a saúde é multifatorial, a solução não pode ser dada por um setor. Você fala: ah, mas quem tem que resolver isso é a Secretaria da Saúde. Está errado, está errado. Não é a Secretaria da Saúde. Tá? A Secretaria da Saúde cuida de um negócio que, por acaso, é multifatorial. Se as outras camadas da sociedade, se as outras secretarias, se as igrejas não entrarem nessa estratégia, está errado. Tá? Não vai dar certo. Então, todos os setores da sociedade têm que participar desta proposta de solução. Segundo, a participação da comunidade. Então, a comunidade é quem conhece melhor a sua realidade. A comunidade conhece porque vive todo dia ali naquele problema. Tá? Muita gente acha que a comunidade não tem conhecimentos técnicos, a comunidade não consegue perceber com o olhar técnico. Mas veja, isso é o de menos. A comunidade não tem conhecimento, mas tem sabedoria, muita sabedoria. E sabedoria é mais importante que o conhecimento. Para quem tem alguma dúvida, pense assim: uma coisa é conhecer a energia atômica, a outra coisa é fazer uma bomba atômica para destruir o mundo. O conhecimento é importante, mas se você não tiver sabedoria, você faz a bomba atômica. Tá? Então a comunidade tem muita sabedoria e isso tem que ser aproveitado. E ela deve participar em todos os momentos. Não é aquela coisa assim: quando está pronto eu chamo a comunidade e falo assim: olha, vou precisar de vocês. Tá? Ela tem que ser chamada no começo, para organizar, para poder planejar, para decidir se o dinheiro que nós temos vai ser colocado na UTI ou na promoção da saúde. Não é depois que eu decidi que vai ter a UTI, eu chamo a população para poder dizer: olha, agora a UTI vai funcionar assim e assim. A população, a comunidade, não pode ser objeto de programa nenhum. Ela tem que ser sujeito. Às vezes a pessoa pensa assim: mas vai demorar muito, porque a comunidade demora para pegar. Não importa, não importa, porque demora, mas dá um resultado melhor. Se eu fizer muito rápido, vou começar rápido, mas não vou ter resultado nenhum. Então, às vezes, tem que acabar com esta pressa. Tem que permitir, sim, que a comunidade participe desde o começo da estratégia. E o terceiro, que vocês muito bem colocaram na abertura, colocaram no documento básico, é a parte mais difícil, é a autonomia. O que quer dizer? As pessoas devem assumir-se como sujeitos e exigir que a tratem como tal.
eu não posso deixar que ninguém me trate como objeto, tá? Eu não posso deixar que ninguém pense que eu não tenho compreensão, que eu não tenho direito, tá? Nós precisamos urgentemente botar na cabeça de todo mundo que o SUS é um sistema que nós já pagamos. Ah, mas eu vou lá e ninguém me cobra nada. Ninguém te cobra nada nesta hora que está te atendendo, mas em todos os anos que você já pagou, né? Então não é um sistema gratuito, é um sistema público, é bem diferente, tá? Então, a primeira coisa é, o sistema é meu, eu já paguei. É igual, vocês lembram do carnê do baú da felicidade? Você ia pagando, quando terminava você falava, eu quero uma panela. E aí o cara te dava uma panela. Por quê? Porque você já pagou, tá? Então, hoje, quando você chega no SUS, você está indo buscar uma coisa pela qual você já pagou faz tempo, tá? Depois, esses sujeitos devem assumir a parte que lhes cabe no cuidado de saúde. Lógico, tá? Não é o sistema de saúde que vai ficar organizando a sua alimentação. Não é o sistema de saúde que vai ficar verificando se você está fumando, se está tomando bebida alcoólica em excesso. Não é. É você mesmo que tem que perceber isso. Mas isso, tá, não deixa de ser necessário que a população se organize para reivindicar todos os seus direitos, tá, e que eles sejam respeitados. Então, muitas vezes, a pessoa ficou com alguma sequela porque ela não se cuidou, é verdade. E aí tem gente que pensa assim, azar dele, não é? Ele não se cuidou, agora ele que se vire. Não é assim que funciona, tá? Não importa se você se cuidou ou não, a partir do momento que você está precisando do sistema, você passou a ser uma pessoa que precisa ser assistida, tá? E depois, todas as ações do sistema, tudo que eu fizer, eu tenho que pensar assim, isso está aumentando a autonomia ou isso está atrelando? Eu não quero que ninguém fique atrelado ao sistema. Eu quero que a pessoa use o sistema que é dela, mas que não fique dependente do sistema. Quantas vezes a gente fala, uma pessoa precisa de um cuidado, vou falar uma coisa meio desagradável, uma ferida na perna, tá? Não é o sistema obrigatoriamente que tem que ir todo dia na casa da pessoa fazer o curativo da ferida da perna, mas o sistema tem que capacitar alguém da comunidade que faça isso, tá? Por exemplo, um aliado importantíssimo que muitas vezes a gente esquece, a pastoral da saúde. É um pessoal extremamente organizado que pode muito bem cumprir uma parte enorme do que nós não conseguimos cumprir. Quantas pessoas idosas, principalmente quando a gente era geriatra, né, não conseguem entender como é que toma os medicamentos? Toma tudo errado, tudo atravessado. Por quê? Porque ele não enxerga, né? Ele não consegue ler nada. Então, alguém precisa administrar, alguém precisa garantir que ele faça isso corretamente. Mas nós vamos ter um auxiliar de enfermagem que vai até a casa dele? Lógico que não. É alguém da vizinhança que vai ser treinado e vai assumir essa responsabilidade, que é uma questão de solidariedade. Não vai receber nada para isso, tá? Isso é forma de você estar aumentando a autonomia, desatrelar a pessoa do sistema, fazer com que a sociedade vá assumindo uma parte dessa responsabilidade. Bom, e finalmente, um apanhado. Como é que todos nós podemos colaborar e assumir que melhorar a saúde é a responsabilidade de todos? Primeiro, conhecer e combater os riscos da saúde. Eu não consigo combater aquilo que eu não conheço.
Tá? Então, é fundamental que todo mundo saiba. Tá? Por exemplo, agora nós estamos numa campanha para diminuir o sódio, né? Porque a gente come sódio demais. Se eu falo diminuir o sal, a pessoa fala, mas eu não como sal. Por exemplo, eu como uma bolacha doce, eu não percebo o sal. Mas quando você olha no pacote, né, o sódio, você cai de costa. Eu não enxergo para dizer quanto de sódio tem nessa água, mas eu tenho certeza que quem enxerga vai ler aqui e está escrito sódio, 30 miligramas, 40 miligramas. Então, nós consumimos uma quantidade absurda de sódio, e isso faz com que a população brasileira seja uma população de hipertensos. Se não diminuir esse sódio, nós não vamos dar conta da quantidade de hipertensos, mesmo ampliando todas as unidades que você quiser ampliar. Tá? Nós vamos ampliar, nós temos que diminuir esse sal. Tá? Segundo, organizar-se para diminuir as vulnerabilidades. Enquanto tiver muita gente em situação de vulnerabilidade, o sistema de saúde não dá conta. Não dá. Pode aumentar quanto você quiser. Você precisa insistir em políticas públicas, como falou o prefeito, para diminuir essas vulnerabilidades. Não tem sentido você hoje ter pessoas vivendo em situações de absoluta vulnerabilidade. Tá? E aí é fácil, né? Aqui no Imbu basta você olhar em volta, você vai ver um bando de gente morando em encostas, né? Em barrancos perigosos, né? Que certamente vão virar uma tragédia. Tá? Então tem que combater essas vulnerabilidades. Terceiro, exigir que todos os setores da sociedade cumpram o seu papel. Então assim, quando a gente fez o curso de conselheiros, né, a gente perguntava assim: você sabe qual foi o desempenho no Enem da escola do seu território? Por exemplo, a nossa colega que é gestora do Pinheirinho, será que ela sabe qual é a nota do Enem da escola lá do Pinheirinho? Nem sei se tem escola lá, mas deve ter, não é? Ela fala, não, isso não é problema meu, isso é um problema da educação. Então, errou tudo, né? Por quê? Porque não tem como você eliminar as vulnerabilidades se você não melhorar o desempenho da escola. Não tem, é impossível. Tá? Então, a escola é pública, portanto, está sendo paga com o dinheiro da população. Você gostaria de ver o seu dinheiro jogado no ralo? Não, mas é o que você está fazendo, você está jogando no ralo, porque você está deixando a escola ter um desempenho baixíssimo e não faz nada. Tá? Então é para pensar. Quarto, assumir a responsabilidade pelo autocuidado. Então, eu tenho que assumir aquilo que é a minha parte. Tá? Então, aquilo que é a minha parte, eu assumo. Se eu não conseguir, porque a sociedade não está me dando condições, eu vou me organizar com outras pessoas para exigir essas condições. Quando eu trabalhava em Barueri, vocês conhecem Barueri pelo menos de fama, né? Uma cidade rica, muito rica, tinha muito dinheiro, podia fazer o que quisesse. Tá? O que eu dizia para o prefeito era o seguinte: é muito melhor dar um jeito de fornecer água em quantidade razoável, com um preço baixo, para a pessoa tomar banho, do que aumentar o número de ginecologistas. Ele não entendia nada do que eu falava, evidentemente, né? Mas é fácil de entender. Se as pessoas tivessem condições de tomar verdadeiros banhos, elas não precisavam do ginecologista. Mas aí você não tem ginecologista na quantidade necessária, o salário não cobre, mas água no banheiro é definitivo, não falta, né? É diferente de médico, que tem um péssimo vício de faltar, não é? Entendeu? Não, está na torneira, acabou. Tá? É difícil de entender essa lógica, mas é verdade. Tá? E
E, finalmente, participar da organização da sociedade para torná-la mais esclarecida e mais justa. Tá? Por quê? Se não houver esse esclarecimento e se a sociedade não se tornar mais justa, o sistema de saúde não dará conta nunca, nunca. Tá? E não é o prefeito nem a Sandra que vão conseguir fazer a sociedade ficar mais justa, né? É um esforço de todos, não tem outra saída. Obrigado. Pessoal, a gente temos perguntas? Professor? 5 perguntas? Temos 2 aqui, mais algumas. Vamos lá, vamos começar aqui. Pode ser só Vanderlei primeiro? Tempo de 1 minuto para cada pergunta. Bem, eu vou chegar aqui, por favor. Eu tenho 2 perguntas para fazer para nós todos. A questão de muito pouco tempo, aqui na cidade do Embu, um escultor doente, sua família procurou um atendimento para ele, estava com câncer, e não conseguiu ambulância de jeito nenhum. Eram 11 horas da noite, coisa assim. A mulher dele se queixou, e através de um vereador, se não me engano, se conseguiu um carro particular que levasse esse doente para o Hospital do Câncer em São Paulo. Bom, essa é uma pergunta. Esse escultor morreu há dias atrás. O problema dele está resolvido, o nosso não. A segunda diz respeito a uma outra pergunta: por que ou qual é o motivo que muitas especialidades médicas não existem no sistema público de saúde, pelo menos no Embu? Um outro exemplo: minha mulher, há 1 ano atrás, precisou de um tratamento de pulmão e fez o pedido numa das unidades do Embu. Não conseguiu nada. Há 3 dias atrás, recebi um telefonema de uma pessoa dessa unidade, 3 dias atrás, 1 ano depois, dizendo que ela precisaria marcar uma data para o exame com o pneumologista. Bom, há mais de 1 ano minha mulher foi procurar um pneumologista particular e está em tratamento porque ela tem enfisema pulmonar. São perguntas que se fazem. Por que quando você precisa, na emergência, não existe um atendimento? Por qual motivo? Eu não sei. São essas 2 perguntas. Enfim, muito obrigado. Pessoal, meu nome é Joel, estou fazendo o segundo semestre de gestão hospitalar na Anhanguera e sou técnico de segurança do trabalho. Então, pegando esse gancho aqui, o que nós precisamos fazer chama-se mapa de risco e um